Hoje quero falar com vocês sobre a passagem de Mateus 12:33, a árvore e os frutos, o coração e as palavras. Tem uma frase muito interessante que diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu quero refletir um pouco sobre essa passagem aqui nesse vídeo hoje. Vamos lá? Meu nome é Adriele, esse é um canal sobre reflexões, sobre mensagens relacionadas com a nova era que nós já estamos começando a viver para melhorar a sua espiritualidade, para agregar coisas positivas na sua vida e fazer com que a gente evolua cada dia mais, não só na parte espiritual como um todo, mas também no nosso comportamento, para que a gente olhe um pouco mais para a nossa vida, para que a gente olhe para aquilo que precisa ser melhorado. Tem uma passagem que eu estava lendo hoje, me chamou muita atenção e eu queria compartilhar um ponto de vista com vocês em relação a ela. Eu acredito que pode ajudar vocês nos seus aprendizados e, principalmente, a vocês reconhecerem algo que nós temos muita dificuldade, que é olhar para dentro de nós mesmos. Nós, seres humanos, espíritos, temos muita facilidade em olhar para as pessoas, apontar o dedo para elas, mas na hora de olhar para a gente, reconhecer as nossas sombras, reconhecer as nossas falhas, reconhecer aquilo que precisa ser melhorado, nós temos uma certa dificuldade. É algo que parece até que a gente precisa se manter santo, se eu posso usar essa palavra, e a gente acaba colocando debaixo do tapete os nossos próprios desafios. E é aí que mora o perigo, porque a nossa evolução aqui na Terra, a nossa evolução espiritual, ela só acontece a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós mesmos. Então, já fica aqui a primeira reflexão. Se você tem esse costume de tentar ser muito perfeito, tentar ser muito correto no sentido de não reconhecer aquilo que você precisa melhorar, não se esforçar para mudar aquilo que você sabe que você faz de errado com as pessoas, que você faz de errado consigo mesmo, você está dando um tiro no próprio pé. Porque isso realmente não é a evolução que nós viemos viver aqui e você está só adiando, postergando o seu desconforto. Porque esse é um dos objetivos da nossa existência. Então, a partir do momento que você deixa de aproveitar esse momento para evoluir, você está só postergando o desconforto que você precisaria sentir agora, encarar a realidade e mudar, começar efetivamente a mudar, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja desafiador. Voltando aqui na passagem, então ele começa falando: ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. É, portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem é bom faz sair coisas boas do seu tesouro, que é bom, mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro, que é mau. E aqui é importante a gente analisar essa passagem de uma forma neutra, né, desvinculada, que não tem nada a ver com questões religiosas em si, mas os ensinamentos que são trazidos, né, por Jesus, que a gente chama comumente de boa nova, de verdade, trazem basicamente pra gente a reconexão com a nossa essência, a reconexão com a nossa consciência, desprovida das crenças limitantes, dessa desconexão do eu, né, que a gente tem muito, e fazem a gente se reconectar com a gente mesmo, com aquilo que a gente deve almejar ser, né? Por isso, fala-se muito sobre a imagem e semelhança, porque é isso que nós devemos, todos os dias, tentar alcançar. E nessa passagem aqui, o que me veio muito para conversar com vocês é sobre o quanto a gente fala coisas, né, sobre as pessoas, sobre as situações no dia a dia, que são más. E a gente se coloca no lugar de que somos bons, de que os outros que são ruins. Ai, mas o outro é tão isso, ai, mas o outro é tão aquilo, né? Olha o que o outro faz, olha como ele age. Então, a gente tem esse costume, né, do julgamento. Talvez eu tenha até falado disso em algum outro vídeo aqui. Mas a gente tem muito esse costume de olhar pra fora, de olhar pras pessoas, de olhar pro mundo e apontar muito o dedo. Talvez a gente tenha esse costume primeiro, né? Porque tem pessoas que fazem coisas muito realmente graves que nós não faríamos. E aí a gente coloca esse lugar, né, de julgamento, porque pra gente aquilo ali já não faz mais sentido realmente. Mas aqui nessa passagem, o que ele fala é sobre o que o seu coração tem hoje pra oferecer pro mundo, né? Você é uma pessoa que, apesar das coisas que acontecem ao seu redor, o seu coração, ele tá cheio de amor, ele tá cheio de compaixão, ele tá cheio de empatia pelos desafios das pessoas, ou o seu coração tá cheio de raiva, o seu coração tá cheio de mágoas, o seu coração tá cheio de ego, né? Principalmente ego, me traz muito essa passagem aqui, que a gente tem o costume de, como eu falei, esconder debaixo do tapete os nossos próprios desafios, as coisas más que nós temos dentro de nós, as inclinações, e nós acabamos apontando sempre o dedo pro outro. E aqui
uma coisa que eu quero ressaltar é, talvez se você tem o costume de falar muito sobre as pessoas, de fofocar muito, né, como a gente fala, você tem o costume de talvez julgar muito as pessoas ou apontar muito o dedo, pode ser que você tenha um lado que queira se sentir melhor, né? Porque você justamente não consegue olhar pra dentro de si e encarar que você tem coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser desafiadas, que precisam do seu olhar de compaixão pra dentro de si mesma e encarar e falar: puxa, isso não é tão legal dentro de mim, né? Eu sou muito egoísta, eu sou muito julgadora, eu sou muito. Dou muito palpite na vida dos outros, eu tenho o costume de apontar que o outro faz isso, mas no fim eu não consigo olhar pra mim mesma e ver que eu mesma faço isso, sabe? Então, essa pra mim é uma passagem que traz muito esse sentimento, né? A nossa busca por transformar o nosso coração para que ele seja fonte de tesouro, né? Para que ele seja um tesouro que traga coisas boas pro mundo e não um tesouro que traga coisas ruins, palavras ruins, coisas ruins, né? E aí você pode me dizer assim, tá, Adriele, mas eu tenho muitos desafios dentro de mim, eu tenho muitas coisas que eu não consigo não julgar os outros, eu não consigo não falar que, puxa, tem uma coisa que a pessoa fez errada, eu não consigo não apontar o dedo, eu não consigo ter um equilíbrio em relação a isso, né? E aí o que eu te digo em relação a isso é, pense que você também está numa jornada de evolução, assim como o outro também está na jornada de evolução dele. Então, se você tem esse costume de se colocar muito superior às pessoas, é porque você tem muito esse sentimento de superioridade. E isso, por si só, já não te faz superior, né? Pode parecer muito complexo, mas é muito simples. Então, que você comece a olhar pra dentro de si, reconhecer que tem coisas que talvez você precisa mudar realmente, e aí você vai se transformando e se tornando essa pessoa que faz sair coisas boas do seu coração. Então, ao invés de chegar numa situação e você reclamar ou você falar alguma coisa ruim pra uma pessoa, você vai ser aquela pessoa que tem coisas boas pra dizer pra alguém. E aí você vai ajudar as pessoas e não colocar elas mais pra baixo. Você vai chegar num ambiente onde o que você tem pra falar, o que você tem pra compartilhar, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão reconhecer que você é fonte de alegria, que você é fonte de bondade, que você é fonte de empatia, de compaixão. E não que você tá ali só pra trazer coisas ruins, pra compartilhar mais julgamento, sabe? Pra realmente, ele usa uma palavra aqui, né? Víboras que sois. E a gente se colocar nesse lugar, né? De como a gente tá sendo visto pelas pessoas diante das nossas ações, diante daquilo que a gente tem no nosso coração e que a gente oferece pros outros nos encontros, em alguns momentos, né, com pessoas desconhecidas ou conhecidas. Como está o seu coração? O que sua boca tem falado? Do que o seu coração está cheio? E o que você precisa olhar, então, para dentro do seu coração, para curá-lo, para transformar todo esse sentimento que talvez não seja bom, para que sua boca passe a falar coisas boas. Porque aquilo que a gente expõe para o mundo, aquilo que a gente joga para o mundo, fala muito mais sobre nós do que sobre o mundo. Então é muito isso aqui que essa passagem traz para mim de aprendizado e que eu queria compartilhar com vocês essa reflexão hoje. Eu agradeço por você estar aqui, por ter ouvido essa reflexão até o final. Compartilhe com pessoas que você acredita que podem se beneficiar dessa mensagem, dessa nossa análise, né? Eu diria assim, é uma troca, é um bate-papo. Não sou a dona da verdade, mas estou aqui para trazer para vocês reflexões e insights que me vêm, às vezes diante de alguma leitura, diante de algum pensamento, de alguma situação do cotidiano, porque é justamente assim que a gente espalha um pouco mais o aprendizado e a evolução. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para acompanhar os vídeos futuros e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!